Boa noite, meus queridos. Vamos dar uma relembrada do que é porcentagem, né? A porcentagem, ela serve para representar as partes de um todo. E a porcentagem é uma forma de escrever um número com uma divisão por 100. Então, como o próprio nome fala, porcentagem por 100, dividido por 100. Aqui eu trouxe apenas dois exemplos. 50%. E esse é o símbolo de porcentagem, né? Então, 50% é equivalente a 50 sobre 100. Quando a gente simplifica 50 em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador por 50, a gente resulta em meio, em sobre 2. E quando a gente divide 1 por 2, a gente encontra 0,5, número decimal. Aqui, 10%. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Quando a gente simplifica, fica 1 sobre 10. E a sua forma decimal é 0,1, porque 1 dividido para 10 é 0,1. Então, 50% e 10% são as nossas taxas percentuais. E 50 sobre 100 e 10 sobre 100 são as nossas razões percentuais. Bom, agora eu vou resolver para vocês 3 questões da atividade que eu passei em sala, para que vocês possam fazer as outras. Eu vou resolver essa primeira questão de 3 formas. Então, vocês vão poder, qualquer questão de porcentagem, vocês vão poder escolher qual das 3 vocês querem usar, o que vocês acham mais fácil, enfim. A primeira questão diz o seguinte: a mensalidade de espanhol no mês de outubro era de R$ 150. No mês seguinte, o valor da mensalidade sofreu um acréscimo de 7%. Aí, qual o valor da mensalidade após o acréscimo? A primeira forma que eu vou fazer é a seguinte: como eu quero saber primeiro o acréscimo, vou fazer primeiro para a gente descobrir o acréscimo, para só depois a gente saber quanto é que vai ficar a mensalidade. Então, eu quero saber quanto é 7% de 150. Então, para isso, nós temos que fazer 7 sobre 100 vezes 150. Porque eu quero saber 7%, 7 por 100 de 150. E como eu já falei também em sala, o de na matemática significa multiplicar. Então, quando eu quero saber a porcentagem em cima de algo, então eu faço aquela porcentagem dividida por 100 vezes o valor que eu tenho. Então, 7 sobre 100 dividido por 150. Na matemática, quando nós temos uma multiplicação, nós podemos cancelar os zeros. Então, vamos ficar 7 vezes 15... Quanto é 7 vezes 15? Dá 105. 105 dividido apenas por 10, que nós já cancelamos um zero. 105 dividido para 10 resulta em 10,50. Porém, 10,50 é apenas o acréscimo. Mas nós queremos saber, a questão quer saber o valor da mensalidade após o acréscimo. Então, para isso, nós temos que pegar o valor da mensalidade, que foi do mês anterior, que é 150, e somar com o acréscimo, que é 10,50. Então, vai resultar em R$ 160,50. Certo? Bom, as outras duas formas de resolver é por meio da regra de 3. Tá? Então, na regra de 3, nós temos duas grandezas. Então, uma a gente coloca de um lado, numa tabelinha, e a outra grandeza do outro lado. Nesse caso, nós temos um valor. No caso, nós temos 150, uma mensalidade de 150. E do outro lado, nós vamos colocar a porcentagem. Então, como eu falei no início do vídeo, a porcentagem é para representar partes de um todo. Então, o meu todo, que é o valor que eu tenho, no caso, o valor da minha mensalidade do mês de outubro, é equivalente a 100%, certo? Então, o meu 150 é exatamente equivalente a 100%. Então, eu quero saber
o valor do acréscimo, que ele disse que é 7%. Foi um acréscimo de 7%. Então, o 7 tem que ficar aqui, que é no lado da porcentagem. Então, como eu não tenho o valor ainda, eu quero descobrir, então eu tenho que chamar de uma incógnita. Pode ser qualquer letra. Nesse caso aqui, eu vou chamar de x, tá? Então, basta a gente resolver meio pelos extremos, o famoso cruz-credo. Então, 100, a gente faz 100 vezes x, que é 100x, e a gente faz 150 vezes 7. Então, 100x é igual a... Quanto é 150 vezes 7? É exatamente igual a 1.150. Então, nós temos que isolar o x, porque tem que ficar incógnita de um lado e valor numérico do outro. Então, a gente repete o 1.050. O 100 que estava multiplicando, a gente passa dividindo. Então, nós podemos cancelar os zeros. Então, vai ficar 105 dividido para 10, que é igual a 10,5. Mas esse é o valor do acréscimo, certo? É o valor do equivalente ao 7%. 7% que é o acréscimo. Mas a questão quer saber, ó, o valor da mensalidade após o acréscimo. Então, basta somar o valor da mensalidade do mês anterior, que é 150, mais o valor do meu acréscimo, que é 10,50. Então, 150 mais 10,50 dá 160,50 centavos. A outra forma de resolver também é por meio da regra de 3, porém, é de uma forma mais direta. Como assim? Então, nós temos que colocar o valor da mensalidade do mês de outubro, que é 150. Então, como eu falei aqui, 150 está para o meu todo. O meu todo representa 100%, tá? É o valor que eu tenho, meu total do mês de outubro, do mês de hoje. Digamos que hoje estamos em outubro, então, o meu 150 equivale a 100%. Então, eu quero saber quanto é que eu vou pagar no mês anterior. Eu vou chamar de x. Então, o valor que eu vou pagar é o valor de quanto eu já tenho, ou seja, 100%, mais o acréscimo de 7. Então, 100 mais 7 é igual a 107. 107%. Certo? Então, agora, basta a gente fazer meio pelos extremos. Então, vai ficar 100x é igual a 150 vezes 107. Então, 100x é igual. Quanto é 150 vezes 107? É igual a 16.050, tá? Então, isolando o x, vai ficar 16.050 dividido para 100. Posso cancelar os zeros. Então, x é igual a 1.605 dividido para 10 dá exatamente 160,5. Então, o valor da mensalidade do próximo mês é 160,50 centavos. Vou fazer para vocês a alternativa A das questões 4 e 5. Então, a primeira é para transformar essa fração em forma de porcentagem. Então, primeiro a gente tem que dividir o 2 pelo 10. Então, nós vamos fazer aqui. 2 dividido para 10. Como não dá para dividir, nós colocamos um zero aqui, um zero e uma vírgula aqui. 20 dividido para 10 é 2, 0,2. Mas essa é a forma decimal, e eu quero saber em forma de porcentagem. Então, para isso, nós temos que multiplicar esse valor por 100. Então, 0,2 vezes 100, que é igual a 20. Então, 20%. Aí, agora, tá em forma de porcentagem e quero passar em forma decimal. Então, eu tenho que dividir por 100. Enquanto que aqui eu multipliquei, quando eu tenho em forma decimal e passar para a forma de porcentagem, eu multiplico por 100. E aqui é o contrário, eu vou dividir por 100, porque está em porcentagem e eu quero passar na forma decimal. Então, vai ficar 7 dividido para 100, que é igual a 0,0
7, certo?